Oi, turma, turma do futebol. Eu tô fazendo esse vídeo aqui para falar a minha resposta sobre quem foi o melhor no futebol de salão. O pessoal que tem dúvida se foi o Serginho ou se foi o Falcão. E qual foi o melhor time de futebol de salão da história até hoje. Eu vou falar a minha opinião, Maurício Martins Menezes. Eu joguei nesse time aqui, era o time do Crifa. E para mim esse jogo aqui foi um jogo histórico, futebol de campo. Nós estávamos aqui em 1966. O Crifa ganhou de 5-1 do Teresópolis. Aqui são faixas nas arquibancadas, saudando a seleção brasileira que treinou lá no campo do Teresópolis. Estamos falando de 66, antes de ir para a Copa da Inglaterra. E esse jogo aqui tinha tido um jogo do Teresópolis contra o Flamengo, contra o Vasco e contra o Fluminense. E o Teresópolis tinha ganho 2 dos jogos e empatado 1. Era um timaço. E esse time aqui, composto de Reginaldo, foi goleiro do Madureira ou São Cristóvão, não lembro bem. Maurício, eu estava aqui com 20 anos. Ivan. Danton, foi lateral direito do Flamengo na década de 50. Jair e Fernando. Fernando Boca do Grajaú. Falecido, coitado. Serginho Fenômeno. Enivaldo do Atlas. Serginho do Vila. Enivaldo do Atlas. Boquinha do Grajaú. Hugo. Era América. Não tenho certeza se o Hugo foi do Grajaú ou não. Zé Pista do Atlas e Edilberto Maluco do Magnatas. Quem conheceu o Edilberto sabe bem. O Zé Pista era reserva nesse time. Então o ataque era, na verdade, Enivaldo na ponta direita, Boquinha meia, era Hugo centroavante, Serginho era o 10 e Edilberto era o ponta esquerda. Esse jogo foi 5-1, foi o jogo da minha vida de futebol. Eu estava com o joelho esquerdo completamente inchado e o nosso goleiro me botou para jogar porque passou a pasta mágica. Então foi o jogo da minha vida. Esse time do Crifa aqui era um timaço. E a informação sobre esse jogo é que essa fera aqui fez 5 gols. Quem faz 5 gols no futebol de campo contra um Teresópolis, que nas últimas 3 partidas ganhou 2, empatou 1 contra Flamengo, Vasco e Fluminense, tem que respeitar. Primeira informação. Só para vocês sentirem que quem está falando, diríamos assim, esteve em algum momento ligado nesse assunto de futebol. Esse aqui foi um jogo em 64, também no campo do Crifa, que nós ganhamos de 1-0 da Standard Electric. Quem é da antiga sabe que existia um campeonato do Departamento Autônomo. Era a segunda divisão do Rio de Janeiro. E esse foi um jogo no Crifa. Eu estava em 64, eu tinha 18 anos, era esse garoto aqui. E eu jogava salão no Mackenzie e estava no Juvenil do Fluminense, com o Pinheiro como técnico. Então o time era Cid Rodilha, eu aqui, Caboclo, Ramiro, que era o Tomires. Ramiro era o Tomires. Quem conheceu o Tomires do Flamengo, que quebrou o Alarcón na década de 50. O outro Cid e o Danton estava de goleiro. O Danton agarrava muito. Ataque, Enivaldo do Atlas, Géser, quem conheceu o Géser, irmão do Gedi, o Gedi jogou no Vasco, meio campo, e o Zézer jogou salão no Mackenzie. Celso também jogou no Atlas, grande Celso. Fernandinho jogou muita bola no Atlas e Motorzinho. Isso aqui foi 2 anos antes, o time do Crifa, estou falando em 2 anos antes
daquele jogo lá, né? E essa foto aqui, interessante, é uma foto no Campo do Mirim. Quem conheceu o Campo do Mirim, ali no Meia, onde hoje tem aqueles prédios ali do lado da delegacia, na Rua Adriano. Campo do Mirim era o campo na beira da favela. Aí tinha o rio do lado de cá, e do lado de cá do rio para Adriano fizemos o campo do Estrela do Norte. Esse jogo aqui é um jogo no Campo do Mirim. Eu tô aqui, devia de ter uns 16 anos. Ferreirinha tá aqui, Zé Macaco, jogou no Atlas também comigo, salão, craque de bola. Tá sempre na reunião lá no Vila Isabel. Craque, monstro, monstro. Então, isso aqui foi nessa época. Vamos para cá, que é dessa pessoa aqui que eu quero falar, né? Na verdade, o objetivo meu aqui é para falar dessa pessoa, para falar do Serginho. Então, o que eu acho, gente? Minha vida foi futebol de campo. Foi o que eu mais adorava. Eu, quando estava no Juvenil do Fluminense com o Pinheiro como técnico, eu passei para engenharia. E o meu pai falou, agora a decisão é tua, uma coisa ou a outra. Uma coisa ou a outra. O Garrincha passava na minha porta bêbado. Aquela fase pior da vida dele, que ele morava no Meia com Elza Soares, na rua Bueno de Paiva, uma rua muito próxima da minha. E quando meu pai falou uma coisa ou a outra, eu pensei e falei, cara, eu nesse time aí eu só tinha vaga de lateral esquerdo, entendeu? No time do Meia eu era o melhor meio-campo. No bairro nunca me habilitei a ser o melhor. Agora eu tinha pulmão, entendeu? Então nesse time eu só tinha vaga de lateral esquerdo. Então, aí onde é que eu queria chegar? Em relação ao Serginho. Ah, quem é melhor? Quem foi o melhor jogador? Eu acho que dá para comparar. O pessoal diz, não dá para comparar, os tempos são outros. Eu acho que dá para comparar. Porque nós que jogamos futebol de salão, na era da bola pesada, na era das quadras de cimento, quadras ruins pra caramba, quando pegava uma quadra de taco maravilhosa, era um espetáculo, ou daquelas tábuas corridas. Então, nós que jogamos como ele, que jogou em cimento, que jogou em tábua corrida e que jogou gramado, o que esse cara jogou gramado foi uma barbaridade. Então, assim, eu imagino o dilema do Serginho quando ele estava no Palmeiras e ele chegou a ser abordado lá pelo técnico, se ele não queria fazer um teste lá nos profissionais, e ele com a profissão dele, eu imagino como ele não ficou. Porque eu, com o meu futebolzinho, quando o Pinheiro falou, tá aqui o contrato de gaveta, eu fiquei baratinado, entendeu? E eu sabia que eu não chegaria nunca com o meu futebol a ser um ídolo. Agora, ele não. Ele com certeza, cara, se ele abraçasse ali o Palmeiras naquela época, daquele timaço, era Ademir da Guia, cara, ia voar. Aí ele decidiu, o que foi melhor, de seguir a carreira e a profissão dele. Está aí, estabilizado, com uma família maravilhosa, né? Mas eu digo assim, a bola pesada do salão, né? Menor, pesada. As quadras, pelo amor de Deus, as quadras de hoje são os tapetes. As quadras eram menores, as jogadas tinham que ser mais rápidas, as de hoje são maiores. As regras, naquela época não valia gol dentro da área, tinha um monte de... era tudo contra um cara da categoria dele. E ele fez tudo que ele fez, e não fez só no salão, ele fez no salão e fez no gramado. Meter 5 gols num jogo, contra um time que tinha tido duas vitórias contra Fluminense e Flamengo e empate contra o Vasco. 6-6, onde a seleção treinou. Teresópolis Futebol Clube. Então, aí é que eu te digo, cada um tem a sua opinião, que cada um tem uma história de vida. Eu estou com 74 anos. Estou falando aqui no dia 11 de julho de 2020. Eu estou com 74 anos. Eu joguei no Campo do Mirim como garoto, quando o Mirim jogava no Vasco, na época do Queixada.
né? Ademir. Então, assim, eu tenho uma história, o Zico é um amigo de 45 anos, eu tenho uma história ligada ao mundo do futebol, eu acompanho muito, eu não é por me gabar não, mas eu acompanho muito, eu sei muito desse assunto, eu sou um botafoguense que ama todos os clubes, adoro os flamenguistas, mas eu vou dizer para vocês, para mim, eu acho que dá para comparar. O Serginho é o maior de todos os tempos no futebol de salão e teria sido um enorme ídolo se tivesse dado o passo para ir para o futebol de campo naquela época que ele estava voando lá no Palmeiras. E a turma de São Paulo acompanhou bem, né? O Serginho Carioca, né? Bom, então do Serginho eu já falei, não tem mais o que falar desse cara, adoro ele, né? Um amigo de tantas décadas, que deu tantas alegrias. Em relação ao Vila Isabel, aqui a gente vai falar do Vila Isabel, aquela máquina, aquilo era uma máquina de jogar futebol, porra, falar de Vila Isabel, botar no mesmo time, Serginho, Aécio, Adilson, não precisa botar mais ninguém, não fala mais nome de ninguém, Serginho, Aécio, Adilson, não fala mais do nome dos outros não precisa mais ninguém, apesar de só ter fera. Então quem viu aquele Vila Isabel, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. Aí a gente fala, qual foi o melhor time de futebol de salão? Eu vi grandes times. O meu Juvenil do Atlas era um grande time. Era eu, Geninho, Ferreirinha, Zé Macaco e Aloísio. Negão Canhoto. Quando não era Aloísio, era o Marco Aurélio, Marquinho, filho do bicheiro lá de Vem de Dentro. Adorava entrar fumado, fazia gol pra caramba, muito doido. Marco Aurélio, Marquinho. E essa turma toda, da época do Mackenzie, o time do Fernandinho, o time do Ferreirinha. Quando eu era garoto, eu ia ver o time do Mackenzie. Meu irmão era uns 10 anos mais velho que eu, já está falecido. Meu irmão era da época do Ferreirinha no Mackenzie. Ferreirinha era um monstro. Ferreirinha jogava salão, jogava basquete como ninguém, disputava federado. E depois foi jogar futebol de campo no Corinthians. Marquinho está vivo aí, foi presidente da federação, foi meu técnico no Mackenzie, o Marquinho. Marquinho deve ter jogado, a ter visto o Ferreirinha. Então, nós tivemos o Grajaú, teve um timaço, o time do Bradesco, né? Então, Olinda tinha um timaço numa época, talvez 67, 68. Olinda, timaço. Quem entrava lá era trucidado. Mas, para mim, Vila Isabel, lá na frente, por tudo que conquistou e pelo time que tinha. E o Serginho, tem nada que falar do Serginho, né? Bola é toda tua, meu rei. Segura, leva para casa, porque a alegria que você deu pro futebol é coisa fantástica. E continua dando para todos os amigos, né? Uma pessoa maravilhosa, um amigo, uma pessoa hiper agradável, do bem comum, né? Lutador, cada um com as suas ideias, ele está sempre batalhando por um Brasil melhor. É isso aí. Serginho, você é o cara. Você é o nosso rei. A câmera vai lá mostrar isso para todo mundo. Você é o nosso rei. Você é o cara. Não tem para ninguém. Sérgio Paiva Ribeiro.